E nós temos, Paula, nesse momento, o prazer de conversar com o presidente da CPI, o deputado Dr. Tiago Duarte, do Democratas, que atende a reportagem da Rádio CPE nesta manhã fria aqui nas Missões, com 3 graus. Bom dia, deputado Dr. Tiago Duarte. Bom dia, uma satisfação poder estar conversando com você, com todos os radiovintes aí de Santo Ângelo. A CPI começou a trabalhar em março. O que ela já conseguiu apurar? Com quem que ela já conversou? Aonde ela já esteve, presidente? Então, nós começamos a receber aqui na Assembleia denúncias de hospitais e de médicos dando conta de um aumento no valor das medicações do kit de intubação, principalmente essas que tu mencionaste aí, os bloqueadores neuromusculares e os anestésicos, essenciais à vida e essenciais à manutenção do paciente intubado. Nós iniciamos os trabalhos pensando que nós íamos encontrar aumentos de 60%, de 80% talvez, mas o que nós nos deparamos em aumentos de mais de 10.000%. 10.000%. Eram medicamentos, por exemplo, o Midazolam, que era comprado há 3, 4 meses atrás por um valor de R$2 e passou naquela segunda quinzena de março, 1ª de abril, a ser comercializado a R$199 a ampola. Então, isso realmente coloca em risco a operação hospitalar e, principalmente, prejudica o atendimento aos pacientes. Nós estamos fazendo uma varredura no estado, visitando todas as regiões, e realmente esse abuso na compra dessas medicações realmente a gente tem observado em todo o estado, né? Alguns gestores hospitalares dão conta de que estão sendo chantageados, outros falam em extorsão e muitos mencionam, inclusive, além dos preços elevados, mencionam que acabam tendo que comprar outros itens que o hospital às vezes não precisa para poder ter acesso à compra desses medicamentos, a tal da venda casada. E a CPI está coletando esses dados com o objetivo de ter um relato robusto para poder, em conjunto com o Ministério Público e Defensoria Pública, poder oferecer uma denúncia forte no sentido de punir o passado e prevenir que qualquer tipo de evento desses volte a ocorrer no futuro, principalmente com eventuais novas ondas do coronavírus. Além disso, o objetivo da gente é poder construir uma legislação que venha a proteger os hospitais, porque assim a gente entende que vai também poder estar protegendo a população. Doutor, até quando vocês esperam ouvir todos os hospitais do estado? Olha, nós já ouvimos 60 hospitais, nós já visitamos 30 municípios, né? E a ideia é que a gente consiga terminar de cobrir o estado com mais pelo menos 3 visitas regionais, assim. São visitas em que nós acabamos visitando 10, 12 municípios. A nossa perspectiva é fazer isso no próximo mês e meio, né? E aí, em conjunto com o Ministério Público, Defensoria e Polícia Civil, poder oferecer essa denúncia robusta. Essa semana a gente deve ter acesso ao que nós já quebramos o sigilo fiscal de todos esses medicamentos, então são 550 mil notas fiscais que nós vamos ter acesso. Então nós vamos conseguir saber nos últimos 2 anos quem vendeu para quem, quando e quanto cada uma dessas medicações. E a partir daí poder ter um lastro bem detalhado
do que aconteceu e onde foram os principais abusos, os principais grupos que praticaram cartéis, né? Então nós vamos ter isso de forma muito detalhada. Deputado Dr. Tiago Duarte, o senhor fala que faltam ainda 3 visitas regionais que a CPI quer fazer. Alguma aqui para a região das Missões, para o noroeste do estado? Sim. Nós pretendemos ter uma na Serra, uma no noroeste do estado aí, e uma no litoral que ainda estão faltando. Não está definida a cidade aqui no noroeste? Provavelmente Santo Ângelo e Santa Rosa devem estar nesse roteiro, sim. Doutor, durante essas visitas que vocês fizeram aos hospitais, vocês ouviram relatos, por exemplo, do hospital não conseguir comprar o medicamento pelo valor alto e pela falta de recurso? Sem dúvida. Os hospitais, alguns relatos são comoventes, né? Nós tivemos em Santa Cruz que o diretor do hospital relatou que nunca pensou que fosse se emocionar quando enchesse a usina de oxigênio, né? Porque ele estava à beira de terminar o oxigênio e ter falta. Outros hospitais disseram, nós usamos aqui a primeira linha de medicação do kit de intubação, usamos a segunda linha, usamos a terceira linha e tínhamos mais 2 horas na terceira linha, quando chegou a medicação, né? Senão nós íamos ter que usar a 4ª linha. Eu perguntei, mas eu como médico não conheço qual é a 4ª linha, qual é a 4ª linha? Olha, Tiago, a 4ª linha é o seguinte, é usar analgésico, opioide e amarrar os pacientes. Então, são relatos assim que nos chocaram em muitos lugares, viu? E esse tipo de coisa realmente não pode acontecer mais, né? A gente observa que não tem explicação para isso. Alguns conseguiram, por exemplo, hospitais conseguiram se organizar e importar medicação da Turquia e da Itália. E essa medicação chegou aqui no Brasil com um valor que era metade do que esses distribuidores nacionais estavam praticando. Olha só, a importação era metade do valor que esses distribuidores nacionais estavam praticando. Então isso mostra que houve um completo abuso, né? Formação de cartel, crime contra o consumidor, crime contra a saúde pública. Então há diversos fatos típicos aí que nós vamos sim indiciar esses grupos. Como alguns hospitais conseguiram se organizar, outros então não. Os hospitais menores de pequenos municípios sofreram mais do que tipo os hospitais regionais ou uma instituição de grande porte, doutor Tiago? Exatamente. O que aconteceu foi exatamente isso. Os hospitais menores, os hospitais médios dos pequenos municípios, aqueles que não conseguem prever compras vultuosas, esses acabaram sofrendo mais, né? Porque esses ficam, via de regra, na mão de distribuidores dessas medicações. Os hospitais maiores e os hospitais federais, por exemplo, esses tiveram pouco impacto nesse processo, porque eles compram direto da indústria e muitas vezes têm o acesso a medicações vindas do próprio Ministério da Saúde. Então, aqueles que atendem e que têm mais relação capilar com a comunidade, os filantrópicos, médios e pequenos, esses realmente sofreram mais e esses estão em risco o seu funcionamento, a sua operação por conta do aumento abusivo dessas medicações. São hospitais que estão buscando sobreviver solicitando um empréstimo nos bancos. Então, e a gente sabe que isso acaba sendo uma bola de neve, né? Então, realmente, esse ato da Assembleia, a instalação da CPI, o funcionamento da CPI, visa também proteger os pequenos e médios hospitais,
até da falência. Então, realmente isso que tu está mencionando, Paulo, é uma coisa que a gente tem observado, de que os grandes hospitais que sofreram esse processo são os hospitais pequenos e médios do interior do estado, e que são aqueles hospitais que atendem o maior número de pessoas, são aqueles hospitais que têm relação mais capilar com a sua comunidade. Então, esse está sendo o nosso trabalho. Além de punir o que houve no passado, construir no Estado um conjunto de leis que possa proteger essas instituições. A partir da instalação da CPI, vocês perceberam pelo menos uma freada nos preços ou até uma diminuição nos preços desses medicamentos, ou não teve alteração nenhuma? Sim, foi exatamente isso. Então, com a instalação da CPI, por exemplo, essa medicação que eu mencionei para vocês, Midazolam, chegou a ser comercializada a R$ 199, hoje ela é comercializada a 40, né? Mostrando claramente que está havendo uma diminuição no valor das medicações, né? O que a gente observa, a ganância desses grupos é tão grande que eles aumentam os valores das medicações quando naquele município, naquela região, eles têm informações de que aumentou o número de casos ou aumentou a taxa de ocupação de UTI. Aí eles aumentam o valor das medicações. É um verdadeiro absurdo. São grupos, são pessoas ganhando dinheiro com a desgraça dos outros, né? Então, realmente, essa linha tem sido muito bem vista, assim, e o trabalho de vocês da imprensa tem sido fundamental para que esses grupos realmente retroajam e diminuam e acabem diminuindo o valor das medicações. Deputado Dr. Tiago Duarte, o senhor já conseguiu apurar alguma responsabilidade? Porque é um verdadeiro cartel, é um abuso, é um desrespeito no momento de doença, de pandemia, contra a vida. É o laboratório, é a indústria, é o distribuidor, é o fornecedor? Quem é que está comandando esse cartel aí? Olha, Paulo, o grande vilão nesse processo são essas distribuidoras, né? O que acontece normalmente nos preços das medicações? Os preços das medicações, eles são colocados lá no Ministério da Saúde com um valor que se chama de CMED. Então, essa medicação, por exemplo, que era R$2 a ampola, lá ela está a 28, né? E aí o laboratório diz o seguinte, o laboratório diz que dá desconto e acaba vendendo a R$2, tá? Vendia a R$2. O que aconteceu na pandemia? A indústria foi aumentando e chegou próximo do valor de R$28. Então, a indústria, ela ela aumenta abusivamente, mas ela não passa desse valor. Quem acaba atingindo esses valores estratosféricos são, como regra, as distribuidoras, né? É o atravessador. Então, a nossa ideia, enquanto CPI, é construir uma legislação dentro da nossa competência estadual que possa ter como teto dos valores algum preço indexado no estado do Rio Grande do Sul ao valor de venda médio, e não a esse valor CMED. E, além disso, construir uma legislação que obrigue, nesses momentos de crise, a que a indústria venda diretamente para o hospital. Dessa forma, a gente acredita que vai, pelo menos em algum período, eliminar esse atravessador e poder praticar valores, pelo menos, mais racionais. Deputado, vamos aguardar a visita aqui à região e a gente conversa pessoalmente. Saiba que o senhor tem a solidariedade do povo gaúcho pela importância dessa CPI, que precisa, acima de tudo, apurar os responsáveis e efetuar uma denúncia séria, objetiva e que, realmente, quem fez isso, pague na justiça.
Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, Paulo e Paula. É uma satisfação estar falando com vocês de Santo Ângelo, e a gente renova a solicitação que tem feito aos hospitais, aos médicos, aos administradores, que denunciem essas questões, porque além da quebra do sigilo, nós precisamos dos fatos concretos e da participação dos hospitais e dos médicos. Só dessa forma a CPI vai atingir os seus objetivos, que é de punir para o passado e poder prevenir que esses fatos ocorram novamente no futuro. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo interesse por essa ação, viu? Nós que agradecemos aí ao deputado Dr. Tiago Duarte, que preside a CPI desses medicamentos. Essa é uma CPI que a gente deu para perceber aqui, pelo que disse o presidente, bem diferente daquela do Senado, né? Essa é uma CPI séria. Exato. E que vai levar a algum lugar, né, Paulo? Claro. Tanto que o preço do medicamento já diminuiu. E que está comprovando isso na prática, né? Ela Ouvindo. tem um objetivo. Não, essa do Midazolam, que a ampola era R$2 e chegou a ser vendida a R$199. Aí instalou a CPI e voltou a 40, ou seja, ela tem uma utilidade pública, né? Ainda está caro, porque ele disse que a tabela do Ministério da Saúde é 28, né? Exato. Ainda está. Mas tu viu como ele mencionou, a indústria farmacêutica trabalha com a tabela do Ministério. O distribuidor é que extrapola. E como dói, né, Paulo, ouvir que hospitais estão usando analgésico e sedando pacientes por falta de medicamento, por falta de recurso também. Falta de recurso. E tu viu a malandragem desse cartel controlando as regiões do estado, né? A região das Missões aumentou o número de casos de pessoas baixando na UTI. Lá aumenta. E daí faz venda casada, talvez, de medicamentos que o hospital nunca vai utilizar. Desnecessários, exatamente. Que absurdo, né, Paula? Mas esse foi o nosso propósito aqui e, como disse o deputado Tiago Duarte, vão vir aqui para a região, semana que vem. E esperamos temos certeza aqui que os nossos médicos e hospitais, como ele disse, vão abrir o jogo e fazer a denúncia, né?